Bom dia, boa tarde, boa noite. Dando início aí à nossa terceira unidade da disciplina de cálculo de reatores químicos, hoje nós vamos discutir aí os reatores heterogêneos. Os reatores heterogêneos, eles são aqueles no qual a mistura que é processada no interior do vaso tem característica heterogênea, ou seja, ela contém duas ou mais fases. Quando a gente fala em reatores heterogêneos, normalmente uma das fases vai ser composta exclusivamente pelo catalisador e é usual que esse catalisador seja do tipo sólido poroso, é o mais comum, é o mais normal de acontecer. Esse tipo de reator representa a maior parte das aplicações da indústria química moderna. Quando a gente fala em reatores catalíticos heterogêneos, a gente tem algumas atividades relacionadas ao projeto desses reatores que são essenciais e fundamentais. A primeira delas é a seleção do tipo de catalisador que vamos utilizar. Normalmente essa seleção é baseada aí nas características de seletividade e produtividade de um determinado catalisador. Além disso, nós devemos selecionar o tipo do reator que a gente vai utilizar e a forma de operação. Isso tem influência direta na característica operacional que desejamos. Vamos operar em reator CSTR isotérmico ou CSTR adiabático, em um tubular isotérmico, um tubular adiabático, um tubular não isotérmico. Precisamos ter essa característica para estipular a forma de operação. Além, claramente, das condições de alimentação, temos a necessidade de verificar se o catalisador que estamos utilizando é dependente de regeneração. Alguns tipos de catalisadores químicos, eles têm a tendência de se desnaturar, de sofrer processos de perda de atividade ao longo da operação. Essa perda de atividade é resolvida com um processo de regeneração. Alguns reatores catalíticos heterogêneos acoplam em sua estrutura operacional sistemas de regeneração, outros têm unidades de regeneração que são dissociadas. Então, isso é uma característica específica e fundamental aí de alguns catalisadores. Outra característica que precisamos ter em mente é se vamos precisar obter os dados cinéticos aí do nosso reator, caso ele não esteja disponível para o catalisador que selecionamos. Isso aqui tem influência direta para que a gente consiga calcular o tamanho do nosso reator e a massa de catalisador que vamos usar para conduzir a nossa reação. Além disso, temos que ter cuidado com a parte térmica, precisamos verificar qual a quantidade de calor que vamos adicionar e retirar. Baseado nisso, a gente consegue definir qual o equipamento de transferência de calor e qual sistema de transferência de calor nós vamos utilizar. Isso aqui também tem influência direta nos equipamentos de controle e nos periféricos que vamos usar para garantir um projeto adequado e seguro no nosso sistema reacional. Quando a gente fala em sistemas heterogêneos, a gente basicamente tem dois grandes fatores complicadores que a gente precisa considerar na operação. O primeiro é a complicação da equação da taxa. A equação da taxa passa agora a depender dos efeitos da transferência de massa dentro do seu sistema operacional. Vai ser incluído no sistema SIGA uma apostila representando matematicamente como esse efeito é considerado aí dentro de algumas formas. A segunda complicação que a gente tem é a complicação do modo de contato, quando a gente fala principalmente de sistemas bifásicos, ou seja, a gente vai impor um contato quem é contracorrente, quem é cocorrente, isso aí passa a ter uma influência muito significativa nos efeitos de taxa reacional. Quando a gente fala aí de complicações na equação da taxa, isso ocorre basicamente porque a nossa equação em si de taxa ela passa a precisar considerar o movimento de material entre as fases. Dessa forma, a nossa expressão de taxa vai incorporar termos de transferência de massa, além daquelas equações convencionais da cinética química que a gente já está habituado. Esses termos aí, eles variam dependendo do tipo de sistema que a gente está usando. Normalmente, a gente vai passar a depender de equações específicas e individuais, e a gente não tem nenhuma expressão simples de taxa que possua aplicação geral. A gente sempre tem equações específicas que podem ser simples ou muito complicadas, e que tem aplicação aí específica a cada caso. Quando a gente tem aí o sistema catalítico heterogêneo, só para garantir que essa informação está firmada aí na cabeça de vocês, a gente vai definir ele sempre com um sistema no qual reagentes e catalisadores vão estar em fases diferentes do nosso reator. Dessa forma, para que a reação aconteça, a gente vai ter os fenômenos associados com transferência de massa, e esses fenômenos vão garantir as condições necessárias para a reação. O esquema mais simples que representa os efeitos de transferência de massa esse esquema que está representado aqui nessa figura acima. Nesse sistema a gente tem a fase filme, que é aquela responsável aqui pelo transporte interfase, ou seja, da fase reacional, que é essa fasezinha branca,
para a fase porosa, que é a fase catalisador, que é essa fase representada aqui de cinza no nosso sistema. Esse sistema aqui, normalmente, ele é segmentado em 7 etapas, em 7 fases. Na primeira fase, que é essa fase 1, a gente tem aqui o transporte dos reagentes do seio do fluido até a interface sólido-fluido, e isso aí é a representação, né, da passagem do reagente para a superfície do nosso catalisador. Depois disso, a gente tem o que a gente conhece como transporte intrapartícula do reagente dentro da partícula do catalisador. Isso ocorre sempre caso o catalisador seja poroso. Por fim, a gente tem a adsorção dos reagentes, que seria a nossa etapa 3, e a reação química à superfície, que seria a etapa 4. Alguns livros juntam a etapa 3 e 4 aqui, tá? E consideram uma só. A gente tem aqui o que a gente considera como desorção dos produtos, que seria a soltura aqui, né, dessa característica que após a reação química a gente tem a desorção. Por fim, a gente tem aqui o transporte dos produtos para fora da partícula do catalisador e assim chegamos ao transporte dos produtos da superfície externa do catalisador para o seio do fluido. Então, a gente teria uma entrada de reagente e uma saída de produto aqui como resultado final. Falando já dos principais tipos de reatores, vamos começar a discutir o reator aí que tem talvez a maior aplicabilidade industrial, que seria o reator de leito fixo. O leito fixo ele é um sistema bifásico com característica sólido-fluido, na qual o sólido normalmente sempre vai estar em repouso, né? Esse sistema é caracterizado por alimentação de reagentes, esse reagente passa por um leito, esse leito contém a estrutura do catalisador e a gente obtém os produtos. Existem algumas variações operacionais e características dos reatores de leito fixo. A mais conhecida delas são os reatores multitubulares, onde os reagentes entram, passam aqui por diferentes tubos, onde eles têm contato com a característica catalítica do seu sistema. Dentro ainda temos uma característica de troca de calor aqui entre os tubos, isso garante que a gente tenha uma operação mais controlada e mais específica, com temperaturas mais próximas da termicidade, e ao final obtemos os produtos. Cada um desses tubos contém um diâmetro muito menor do que a gente teria se a gente tivesse um tubo só impregnado aí de leito catalítico. Além disso, a gente tem uma operação também que a gente conhece como multistágio. A gente tem reagente, esse reagente entra, passa por uma parte do leito, é removido aqui como produto mais reagente, essa mistura passa por um trocador de calor, diminui sua temperatura, retorna ao reator, daqui ela segue para passar por uma segunda parte de leito, e assim sucessivamente, quantos leitos forem necessários para que a gente obtenha aqui os nossos produtos. Esse tipo de operação aqui é mais utilizado quando a gente tem reações altamente exotérmicas envolvidas no nosso sistema, e esse aqui é talvez o mais usado aí na indústria química multitubular. Quando a gente fala em reatores catalíticos heterogêneos, o leito catalítico em si, ele tem uma estrutura não isotérmica de operação. Essa estrutura não isotérmica resulta no que a gente conhece como campos de temperatura dentro de um reator. Esses campos de temperatura são representados aqui na direção radial por essa figura e na direção axial por essa figura. Se a gente for observar, o que a gente vai ter é diferentes perfis de temperatura dentro do nosso reator, com temperaturas mais elevadas nessa região central, representada aqui por esse T5 que eu estou pintando de vermelho. À medida que a gente se afasta do centro, a gente ainda vai mantendo temperaturas altas e ela vai diminuir na medida que a gente se aproxima aqui da parede do reator, que é a região mais fria. Aqui a gente teria os perfis de temperatura axial, né, na posição axial, que seria um aumento de temperatura muito substancial aqui relacionado com a direção radial na porção inicial do nosso reator, ou seja, no começo a gente tem aquele pico de temperatura, que é o que a gente observou realmente quando a gente desenvolveu lá os estudos da nossa unidade 2, e esse aumento de temperatura é mais pronunciado na porção inicial, porque é a região de maior taxa. Algumas características dos reatores de leito fixo. Os reatores de leito fixo têm como principal característica o difícil controle de temperatura. São reatores que trabalham normalmente com reações do tipo gás sólido, e essas reações normalmente ocorrem com liberação de calor, sendo difícil controlar a temperatura desses reatores devido à alta concentração de sólidos catalisador lá dentro do reator. Uma outra característica que ele tem é impossível que a gente faça a regeneração paralela do catalisador. Como o catalisador está dentro do leito catalítico de forma estática, a gente não consegue remover simultaneamente o catalisador junto com o produto para que a gente faça a regeneração.
Logo, a desativação dos catalisadores utilizados em reatores de leito fixo deve ser lenta. Também temos um certo limite no tamanho da partícula do catalisador. Ela não pode ser muito grande, senão a transferência de massa fica dificultada, e ela não pode ser muito pequena, senão a queda de pressão no leito é muito grande. Então, normalmente, a gente está falando aí de partículas de 1,5 milímetros até, no máximo, 20 milímetros. Só para representar, essa aqui é a estrutura do leito catalítico normal. A gente tem entrada de reagente, saída de produtos. Se a gente olhar aqui e der um zoom no leito, ele vai ter uma característica muito similar a essa. Aqui a gente vai ter uma temperatura interior da partícula, a concentração no interior da partícula, que é quem é efetivamente responsável pela condução do reator, da reação química dentro do nosso leito catalítico. E a gente tem uma temperatura do sistema, tem uma concentração do sistema, que é a concentração que tem aqui, e a temperatura que tem aqui, a sua influência em levar material reagente para dentro do poro do catalisador. Mas quem realmente comanda e conduz essa temperatura no interior da partícula. Às vezes, essa variação de temperatura é razoável e precisa ser considerada. As principais aplicações de reatores de leito fixo na indústria. Tá? Quando a gente fala em indústria química, as reformas a vapor primária e secundária. Na indústria petroquímica, a oxidação, a produção de óxido de etileno, de diclorido de etileno, de acetato de vinila, butadieno, anidrido maleico, anidrido fitálico e por aí vai. No refino de petróleo, as reações de reforma catalítica, isomerização, polimerização, hidrodesulfurização, hidrocraqueamento, a síntese de amônia, metanol e por aí vai. São reações muito utilizadas, muito conhecidas na indústria química moderna. Passando aí, saindo dos reatores de leito fixo, passamos para os reatores de leito móvel. O reator de leito móvel tem como característica partículas de leito que são do leito, né, as partículas catalíticas, elas são renovadas. Essa renovação normalmente é feita por um movimento descendente aí, provocado pela ação da gravidade, e essa movimentação possibilita uma regeneração paralela do catalisador desativado, ou seja, esses reatores são normalmente utilizados quando a gente conduz nele reações acompanhadas de desativação rápida do catalisador, catalisadores que desativam rapidamente. A gente tem aqui algum sistema de recuperação de sólidos, aqui representado como ciclone na estrutura interna do nosso reator, onde a gente obtém esse sólido, regenera e passa o catalisador aqui para a porção superior como catalisador regenerado, para que a reação continue acontecendo. As características do leito móvel, elas são similares aí ao do leito fixo, isso inclui o tamanho de partículas, tá? Tipos de catalisadores de leito móvel. Um tipo bem normal é aqui esse reator de leito móvel aplicado na extração e tratamento de efluentes líquidos. Nele, a gente tem um efluente de decantação primária. Aqui a gente tem um reciclo interno, tá, desse material, e a gente tem diferentes células aeróbicas aqui como meio de suporte. A gente vai aqui fazer um reciclo desse material por meio de um ciclone, um sistema de separação, seja qual for. A gente aqui obtém um efluente líquido tratado e conseguimos aqui um lodo ativado. Esse lodo ativado em excesso é removido, normalmente destinado aí para adubação, e por fim a gente retorna aqui o lodo ativado que é necessário para que retorne aqui para o efluente de decantação primária e aí a gente continue o nosso tratamento. Nesse caso aqui, o nosso catalisador seriam as células do lodo. Passando para frente, vamos chegar num reator que é muito utilizado na indústria química moderna atual, que é o reator de leito fluidizado. O leito fluidizado, ele tem como principais características a facilidade de renovação e substituição dos sólidos do leito. A gente tem aqui uma operação que é relativamente isotérmica, tá? A gente consegue adicionar e retirar calor de forma muito mais simples, porque basicamente a gente remove aquela grande superfície sólida que a gente tem nos reatores de leito fixo. Aqui a gente vai ter sólidos que se mantêm suspensos no gás devido à corrente ascendente de gás, que é alimentada normalmente pela porção inferior do reator. Aqui a gente pode ter uma remoção aqui de fluido mais sólido, para que a gente tenha um ciclone, uma recuperação do sistema de sólido que seja retroalimentado no reator e obtenção de produtos aqui pós-ciclone. Principais características desses reatores ainda é que eles precisam de modelos matemáticos especiais para representar sua característica operacional, e aqui o tamanho de partícula também é muito substancial. Se a partícula for muito grande, a gente não vai ter aí regime de fluidização, a partícula não vai conseguir ser suspensa pela corrente ascendente de gás, e se ela for muito pequena, ela vai sair aqui junto com o fluido. Então a gente tem um tamanho de partícula aí que precisa ser muito específico para que a gente garanta a operação segura desses reatores.
Quando a gente fala em leito fluidizado, basicamente a gente tem esse regime aqui, né, o regime de fluidização que a gente já está habituado. A gente tem a região de expansão do leito, onde a gente tem aqui o líquido mais gás, nesse caso aqui está sendo representado o sistema líquido, líquido, sólido, gás sólido, né? Aqui a gente tem ainda na fase de expansão de leito, a gente já consegue observar um regime aqui de expansão em si. Chegamos aqui na velocidade mínima de fluidização, entramos no regime de fluidização em si, tá? Aqui a gente já entra no regime de borbulhamento, regime ascendente, por fim chegamos na região de transporte de sólidos, onde o catalisador começa a ser retirado aqui do nosso sistema reacional. Isso aqui, claro, é aquela curva que a gente está habituado de acompanhamento da queda de pressão ao longo do leito com velocidade do fluxo no eixo X. Só para a gente ter uma ideia da dimensão desses reatores, tá? Aqui a gente tem um sistema de reator de leito fluidizado, uma operação de um reator tipo FCC. Essas unidades aqui elas estão presentes em refinarias e são responsáveis aí pelas reações de quebra de moléculas orgânicas grandes em moléculas menores, gerando aí conjunto de produtos que são separados e destinados a muitas aplicações. Um exemplo clássico é a produção de gasolina. Essa parte aqui que a gente está vendo, tá? Essa parte azul, ela é equivalente a essa parte aqui de regeneração da unidade FCC, tá? E isso aqui que está circulado em vermelho é uma pessoa próxima a essa unidade. Então isso aqui serve para que vocês tenham ideia do tamanho desse reator, do tamanho da estrutura de um reator desse tipo, né, de um reator de leito fluidizado com aplicabilidade industrial. Aqui mais uma figura de reatores, só para a gente entender a diferença do leito fixo para o leito borbulhante para o leito fluidizado, tá? Aqui a gente tem o leito fixo, o leito borbulhante, onde as bolhas são responsáveis aí pela agitação e pela manutenção das partículas aqui, e por fim os leitos fluidizados e suas diferentes características operacionais. Temos ainda um subtipo de reator que tem uma aplicação muito específica, que é o reator de transporte, ou o reator do tipo Hydro, onde a gente tem uma alimentação composta de reagente mais catalisador e uma remoção aqui de produto mais catalisador na saída do reator. Nesse tipo de catalisador, a gente tem como característica uma renovação contínua do catalisador do sistema. É muito útil se a desativação do catalisador for rápida, e o exemplo clássico é a reação de craqueamento catalítico, que normalmente é conduzida aí em reatores desse tipo. Um outro tipo que a gente tem é os reatores do tipo coluna de bolhas. Para esses reatores aqui, a própria alimentação de gás na porção inferior do reator é responsável pela manutenção da agitação do sistema. Claro, a gente não consegue uma agitação perfeita e significativa, mas a gente consegue manter uma certa agitação aqui de acordo com essa corrente ascendente de gás, como é demonstrado aqui por esse fluido dinâmico computacional de um reator desse tipo. Aqui a gente tem um esquema operacional de um reator de coluna de bolhas para cultivo de microalgas em condições autotróficas. Isso aqui é desenvolvido no laboratório aqui da universidade, tá? No laboratório da UFMA, pela professora Ana Maria. E aqui a gente tem essas unidades sendo conduzidas aqui em bioreatores do tipo coluna de bolhas. Nesse caso, a corrente ascendente de gás, que é muito visível aqui em cultivos com baixa densidade celular ainda, é a única responsável pela agitação do meio, tá? Aqui a gente já está no mesmo cultivo com uma densidade celular mais alta, e a gente consegue observar aí a manutenção das células nessa condição. Isso era o que a gente tinha aqui para a nossa aula de hoje. A gente se encontra na parte 2 dessa aula, discutindo ainda alguns outros tipos de reatores heterogêneos. Até lá!